Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja. Agora você está aqui na nave azul e prata do programa Vozes do Universo. É o PVU 280 que começa agora. Aconteceu comigo. Olá, Fábio. Olá a todos os ouvintes do PVU. Meu nome é Adriana. Eu sou do Rio de Janeiro. Essa é a minha segunda participação aqui no PVU. Bom, hoje eu vim contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás, né? E eu nunca guardei isso para mim, não tinha com quem conversar. Naquela época era... Se hoje já é difícil falar sobre essas questões, né? As pessoas já riem de você e tudo mais. Imagina em 1980, né? Era complicado. Bom, enfim, eu guardei isso a minha vida inteira, né? Com medo mais com medo de não acreditarem, né? E de me chamarem até de mentirosa, do que realmente cair na chacota. O meu maior medo era esse. Bom, enfim. Em 1980 eu tinha uns 13 anos e eu morava num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, que fica próximo ao campo da aeronáutica, que fica em outro bairro chamado Sulacap. Bom, e naquele ano foram avistados OVNIs pela região ali, por Madureira, por Vaz Lobo, Cascadura, por aquela região ali. Inclusive com manifestações em programas de rádio, os ouvintes ligavam, relatavam que tinham avistado luzes no céu. Eu fiquei com medo, né? Porque a entonação que as pessoas davam nos seus relatos era de medo, porque não sabiam qual era a intenção, porque na verdade elas não viam um, elas viam vários, né? E, enfim, não passou na televisão isso, mas nas rádios, isso bombou nas rádios. Bom, eu ouvi aquilo, fiquei apavorada, né? Fiquei com muito medo. E eu tinha tanto medo, o medo era tão grande que antes de dormir, eu ia para a janela com medo. Pela janela do meu quarto, que eu morava no meu quarto, dava para uma área interna do prédio. Eu olhava para cima, né, antes de dormir, ficava olhando. Aí eu ia dormir, chegava às vezes a dormir encolhida. E passou um tempo, acho que passou um ano, né, eu não me lembro tão bem, mas passou um tempo. Eu esqueci aquela história toda. Aí eu acho que foram mais ou menos um ano mesmo. Aí por volta da meia-noite, eu acordei com um barulho, sabe, um barulho de fio de alta tensão, aquele fio em curto, vindo de fora da rua, né? Aquele barulho zzz. Aí eu falei, eu acordei, pra mim o barulho era alto, né? Eu acordei e fiquei assim, falei, tem algum transformador, alguma coisa entrando em curto na rua. Mas o que eu estranhei é que ninguém acordou na minha casa. E naquela época, hoje meia-noite, tem um movimento danado na rua, mas naquela época as pessoas se recolhiam mesmo, né? E não tinha barulho de ninguém. E eu não via que nenhum vizinho. Eu olhava para a casa dos vizinhos da minha janela do quarto, né? Para a casa dessa área interna, tinham quartos também nessa área interna, e ninguém se movimentava. Aí eu deitei, mas eu fiquei com aquela curiosidade. Aí eu fui até a sala. Aí fui até a sala,
Aí eu morava no quarto andar, né, que era o último andar do prédio. Olhei para um lado da rua que estava deserta. Não vi nada, olhei para o outro, não vi nada. Eu falei, ué, estranho, gente. E o barulho tinha parado, né? Aí eu falei, ué, gente, que estranho. Como é que não tem fumaça, não tem nada? Tá tudo normal, tá tudo parado, um deserto. E de frente, assim, pra minha janela, tinha, assim, um morro grande, mas que tava começando uma comunidade nesse morro. E o morro, assim, todo mundo parado, todo mundo... Parecia que estava deserto a rua. Quer dizer, estava deserto, nem carro passava na rua. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, como não vi nada, eu virei de costas para a janela, para caminhar para o meu quarto. O apartamento era muito pequeno. Quando eu virei de costas e que eu ia caminhar, eu escutei um barulho e vi um flash na minha sala, assim, vindo de trás de mim. Sabe flash de máquina fotográfica? Era um barulho até meio parecido e aquele flash entrou na minha sala. Eu, na mesma hora, imagina, eu tomei um susto e fechei o olho e falei, na mesma hora veio na minha cabeça, você olhou para um lado, olhou para o outro, mas não olhou para cima. Aí eu me arrepiei inteira e virei, porque eu tenho essa característica. Se eu tenho medo de alguma coisa, aí é que eu vou em cima daquela coisa que eu tenho medo. E eu virei, quando eu virei, eu fechei o olho, virei de olho fechado e tomei coragem, abri o olho e olhei para cima. Aí eu vi. É como se fosse uma lua grande, deitada, e branca, uma luz branca, amarela, não tinha nada colorido, era como se fosse uma coisa, não vi detalhes de nada, era uma luz branca, é como se eu estivesse vendo a lua mesmo, deitada, e eu olhei para aquilo, fiquei parada, assim, poucos segundos, assim, acho que um segundo, sei lá, 2. Não sei te dizer quanto tempo, mas foi pouco. Virei e me virei. Só que eu me arrependi e voltei pra olhar para de novo. E aí eu já não vi mais nada. Não vi mais nada. Foi isso que eu vi, que aconteceu comigo. Realmente voltei pro quarto. E eu fiquei novamente um longo tempo antes de dormir, olhando a janela e com medo daquilo voltar e me pegar, porque só eu tinha acordado, só eu tinha aberto a janela, só eu tinha sido, digamos assim, registrada por eles e, enfim, nunca mais tive nenhuma aparição, nunca mais vi nada. Mas foi isso. O que será? Será que isso era um flash? O que seria isso? Vocês têm alguma ideia do que isso significa, Fábio? Eu gostaria de ter a opinião de todos. Muito obrigada pelo tempo. Tchau, tchau. Oi, Adriana, tudo bom? Eu estava aqui ouvindo atentamente o que você estava contando. Comecei a lembrar dos anos 80, né? E lembrei que nos anos 80 foi meu primeiro avistamento no final de ano na cidade de Bertioga, São Paulo. Litoral, começo do litoral norte de São Paulo, né? Nessa época, entre 79 e acho que até 83, aconteceram muitos avistamentos no Brasil inteiro, principalmente na região sul e sudeste. E ouvindo a sua história, lembrei disso. Inclusive, foi nessa época que teve a noite oficial dos OVNIs, né? Quando a Força Aérea enviou caças para perseguir os OVNIs ali na região São José dos Campos. E é um caso que vocês podem pesquisar aí no YouTube. Naquela época faziam as reportagens muito decentes. Hoje os caras não têm
além de não estudarem os repórteres de hoje, esses maravilhosos, além de não estudarem a pauta e não estudarem o passado, não estão preparados em nada para falar sobre esse assunto. É lastimável. Mas isso é a ordem de alguém, né? Então, um dia vamos descobrir por quê. E eu vi no teu caso, eu fiquei aqui pensando, né? Porque se passou um ano nessa sua história e você teve um contato muito próximo. Eu não quero enfiar coisa na sua cabeça. Não é o meu trabalho aqui. Meu trabalho é tentar esclarecer. Mas, por eu ter estudado muitos casos ufológicos já e ler, desde garoto eu leio essas coisas, eu não sei não se você não foi abduzida, viu, minha amiga? Porque aos 13 anos, com certeza você já tinha uma energia, né, aflorando, diferenciada. E isso foi o que os atraiu. Eu não sei se essa turma é a sua turma, ou se eles foram lá mesmo para abduzir, né? E nessa história que você contou de eu fui olhar, aí eu me virei, voltei e aí me arrependi, essa história aí, esse movimento, você pode ter sido abduzida aí e não se lembra. Por quê? Porque pode ter acontecido aí uma coisa que a gente chama de missing time, que é o tempo perdido. Pode ser que você tenha nessa rodada, né, tipo, vou, não vou, será que é, não é? Aí que te pegaram e você foi colocada de volta no mesmo lugar ali e não se lembra de nada. Eu sei que isso pode parecer um pouco trágico, mas pode ter acontecido sim. Somente uma regressão talvez pudesse revelar isso de forma contundente. A opção 2 é que esse flash que foi dado tão próximo a você, por isso que eu acredito ainda que foi nesse flash que você apagou e depois voltou achando que nada tinha acontecido. Pode ter sido só um registro, né? um contato tipo, estamos aqui, e aí eles bateram uma foto ou algo do gênero para registrar que tipo de pessoa você era ou coisa assim. Não sei, minha intuição me leva para o outro lado, o lado do agora você vai apagar, buf, como no filme, né? E não vai lembrar mais de nada. Eu entendo perfeitamente que naquela época as pessoas não falavam nada realmente com medo de serem criticadas ou mais gozadas, né? Porque quando você tem 13 anos ou 15, em 1980 eu tinha 19, não dava para sair falando desse tipo de coisa, porque ia virar mesmo gozação, né? Bullying total. Hoje chama bullying, naquela época era sarro, tirar um sarro da pessoa. Só mudou o nome. É bullying. Então, é isso que eu penso, viu? Posso estar totalmente errado, Adriano. Mas aquela época foi uma época rica em acontecimentos ufológicos no mundo, não só no Brasil. Então, eles vieram buscar alguma coisa aqui, ou abriu-se algum portal e entrou muita nave aqui na Terra. Você falou que no começo da sua história que você morava perto da base aérea. Isso já é um atrativo para eles, porque se eles ficam vigiando todas as bases bélicas da Terra, porque eles querem descobrir se tem alguma coisa ali que pode destruir o planeta. Aí o que eles fazem? Eles vão lá, desmontam a geringonça, e a geringonça, na hora de
de funcionar não funciona, não explode, coisas assim. Então, quando você começar a ler mais casos sobre isso, você vai perceber que esse é o caminho. Às vezes uma situação simples, como você está contando, não é tão simples assim. Tem tanta tecnologia envolvida que você não percebe. Eu lembro exatamente quando eu morei no Rio de Janeiro, que eu estava trabalhando numa agência de propaganda, eu desci no centro do Rio. E eu desci para almoçar. E parei na porta do edifício. Aquele pessoal todo passando para lá, para cá, gente para burro. A hora que eu olhei para cá e olhei para cá, se passou meia hora. Porque o pessoal que ia almoçar comigo desceu. E eles sabiam o caminho do restaurante, eu não. Eu cheguei na porta do restaurante, olhei para cá, falei, nossa, quanta gente, e olhei para cá. Quando eu olhei para cá, já não tinha mais ninguém. Eles tinham sumido. E eu fui aparecer no restaurante meia hora depois. O que aconteceu nessa meia hora? Você pergunta para mim? Não sei. Não é estranho? Então, é muita tecnologia aplicada a um momento de abdução sem que a gente perceba. E eu acho que você foi abduzida e acho que você tem muita história para contar. Tá bom? Tchau, meu amigo. Um abraço. Muito bom, meus amigos. Tudo bem? É com muito prazer que eu apresento para vocês o meu 21º livro da saga Conexão Urano. Conexão Urano 7. Portais, abrindo os caminhos do universo. Esse livro, na verdade, é um manual de instruções para você que vai precisar um dia utilizar um portal. Os portais serão abertos no mundo inteiro quando for necessário que os seres da terceira dimensão passem para outras dimensões mais elevadas em vida. Então, aqui você vai ter definições de portais negativos, portais positivos, pessoas que ousam abrir portais e o perigo que estão correndo ao fazer isso. Entre dezenas e dezenas de ensinamentos que nós não sabíamos até agora, até a feitura desse livro com a essência uraniana de nome Shazhar. Ok? Então, se você gosta desse assunto, se você está interessado em como os portais funcionam, tanto para as naves, grandes naves, naves-mãe e naves menores e portais para pessoas, para animais, tem portal para tudo. E saibam que por trás disso tudo tem sempre alguém comandando, coordenando e comandando. Então, eu acho essencial, na minha opinião, que você leia esse livro, Conexão Urano 7, Portais. Está à disposição para você na PM Store e no Clube de Autores. Tá bom? Abração. Tchau. E-mails na semana. Boa noite, Fábio. Estou aqui na rede do quintal, sob a luz do luar, uma lua linda, e gostaria de contar uma experiência que tive, uma projeção astral, talvez, um sonho lúcido. Eu e um amigo passeávamos, era de noite, e de repente, num momento, a gente estava conversando, olhamos para o céu, e nós dois vimos uma nave muito grande, triangular, parada, e em cada vértice da nave uma luz circular muito brilhante. Nós dois nos olhamos sem entender, e para minha surpresa maior, eu estava usando uma saia branca, e nessa saia havia um colorido muito
brilhante, luzes muito coloridas. Eu sentia um magnetismo muito forte, uma energia talvez. E mais surpreendente ainda foi quando eu olhei para o lado, meu amigo não estava mais ali. E eu quis andar, caminhar, não conseguia, só conseguia mexer da cintura para cima. E eu ficava olhando a minha saia toda colorida, toda brilhante. E tentava ainda caminhar e não conseguia. Um pouco sem saber o que fazer, eu acordei assustada, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque foi muito bonito. A visão da nave, o colorido na minha saia, é isso. Acho que a lua cheia me inspirou. Um abraço, adoro o PVU. Oi, Evelyn, tudo bom? É bacana, né? Quando a gente tem esses sonhos lúcidos, que na verdade são viagens que a gente faz fora do corpo e são tão reais que a gente está lá e fala assim: isso está acontecendo, eu estou aqui. eu fico bem engraçado assim, fora do corpo. Eu falo que demais, eu estou voando, ou está acontecendo outra coisa. É muito legal quando nos dão essa oportunidade de fazer com que a gente se lembre do que aconteceu com a gente. É demais de bom, muito, muito, muito demais de bom. E no teu caso está muito claro, né? Você viu uma nave, talvez tenha ido para uma dimensão onde elas aparecem mais do que aqui, porque aqui elas aparecem também porque estão inseridas em outra dimensão. Por isso tem gente que vê e tem gente que não vê, né? Respondendo aos milhares de pessoas que falam: por que eu não vejo? Porque elas estão em outra dimensão. Estando nesta dimensão, elas estão inseridas em outra dimensão e você não tem capacidade para isso, por enquanto, ou nunca vai ter, não sei. Né? As pessoas são assim, são diferentes, todas muito parecidas, mas muito diferentes. Então, eu só te agradeço por contar de forma tão gostosa, tão clara, essa sua participação saindo do corpo e vivenciando uma situação tão boa assim. Mas aí eu pergunto: você não viu seres? Não aconteceu mais nada? Por que seu amigo sumiu? Ele subiu na nave? Não subiu? Depois você conta isso pra gente, tá bom? Abração, bem-vindo ao PVU. Olá, Fábio, ouvintes do PVU, é a Aniele novamente com seu imenso questionário, mas vamos lá. Primeiramente, Fábio, eu gostaria de agradecer a você e ao comandante Vitsu por ter respondido a minha pergunta, né, no PVU 277. Eu fiquei realmente muito feliz. Mas nessa pergunta eu gostaria de saber se você conhece o conceito de mônada. Se sim, onde a alma se encaixaria? Eu tive conhecimento dessa teoria em um site da internet, que eu estou te mandando por e-mail, e segundo essa teoria, ela é proposta pelo Dr. Joshua David Stone, PhD em Psicologia Transpessoal. Existe uma energia que se designa mônada, que se divide em 12 extensões que se designam alma. Por sua vez, cada alma se dividiria em 12 outras extensões da alma que experienciam a densidade, seja na Terra, seja em outro plano material. Assim sendo, cada um de nós que experiencia a vida na Terra é uma extensão de uma energia superior designada alma. Eu estou entendendo essas extensões de alma como os espíritos, né? Mas
de acordo com o que foi falado pelo comandante Witzel, a coisa me parece que não é assim tão cartesiana, não existe só 12 extensões, né? Segundo ele, o todo permite a criação de vários espíritos, mas no caso dele, ele opta, né, pela criação de apenas um para a experiência aqui na Terra. Ainda sobre essa teoria da mônada, ainda fala que uma mônada é assim constituída por um total de 144 extensões que constantemente partilham experiências entre si, evoluindo e fazendo evoluir cada alma e, consequentemente, cada mônada. A energia alma pode também ser vista como a energia que cada vez com mais frequência se conhece como o eu superior, e a mônada, na sua ligação com todas as outras mônadas, a energia que normalmente se designa por muitas culturas como Deus. Eu entendo aqui que seria o todo. Eu gostaria que você comentasse. Muito obrigada. Oi, Niele, tudo bom? Bem-vinda de volta aqui ao PVU, sempre trazendo questões importantes e coisas muito legais para a gente conversar, né? Para quem não viu a resposta aqui do comandante Witzel para a Niele, procura por favor no playlist ou lista de reprodução. Nós estamos ali separando tudo por assunto para que vocês tenham maior facilidade de acesso. Então procurem lá no Recado das Estrelas, é o 6º Recado das Estrelas, onde ele fala da criação, onde a alma ou seres de fora criam seres humanos. Bastante polêmico, né? Para responder a sua questão brevemente, eu vou pegar uma resposta que está aqui no Livro dos Uranianos. Ela pertence ao Conexão Urano 3, Witzel 300 perguntas, tá? Mas que pode ser encontrado também aqui no Livro dos Uranianos, que você tem o Conexão Urano 1, 2, 3 e 4. Tá? Então tem uma pergunta aqui, a número 67, na página 244 do Livro dos Uranianos, onde alguém pergunta: você pode nos explicar como a alma é criada? E essa resposta tem tudo a ver com a sua pergunta. Então vamos lá. Almas uranianas são criadas a partir de um momento de luz do espaço, onde o bem maior se responsabiliza por novas vidas vindas do espaço para a nossa colonização. Sei que para vocês pode parecer muito vago, mas posso explicar melhor. Uma mônada pode gerar milhares de almas, e uma mônada é um campo de luz, onde todas as almas se recolhem e são produzidas por uma luz maior. Cada planeta possui mônadas suscetíveis àquela energia que o campo magnético do planeta possui, porque foi atraído por ele. Entendam que tudo é magnetismo, que os seres se repelem e se atraem, e isso vem a partir do planeta que atrai mônadas, que por sua vez produzem almas para participar daquele sistema planetário. É um milagre, diriam vocês, e nós dizemos que é a prova maior que o todo dá tudo para nós a todos os momentos, que é a criação da vida a partir de uma alma. Então, você vê que ele fala em termos uranianos, ele fala não da Terra, mas buscando uma associação com a criação das almas. Esse parecer
da 144, essa coisa perfeita e cartesiana, como você mesma percebeu, ela pode existir como não pode existir, não é uma regra fixa, né? O universo ele tem receitas para fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Agora, quando o cara é PhD, ele é obrigado para ter uma aceitação pela comunidade científica, de alguma forma de precisar números. Então, é 144, né? Aí vem aquela coisa do 12 vezes 12, aí começa, né? Porque na mesa da Santa Ceia era 12, aí começa os cálculos matemáticos de tudo, essa história vai longe. Então, por isso que eu digo a vocês, eu nunca me preocupei com isso, eu nunca busquei essas respostas nesses livros, né, de outros autores. Eu acho que vocês, como estudantes, podem fazer isso. Pega o que tem aqui, o conteúdo que tem aqui, comparem com outras linhas, não tem problema nenhum. Mas eu vou seguir sempre o que está aqui, o que está no ensinamento deles, que é um ensinamento que vem direto, sem intermediários, e vem para ensinar. Eu escrevi aqui coisas que eu nunca soube na minha vida. Então, são assuntos complexos, tratados de uma forma bastante amigável, vamos dizer assim, de fácil entendimento e fácil leitura. Agora, quando começa a entrar no cálculo matemático, isso é coisa dos homens, você pode ter certeza. Aí fica assim, a teoria de tal pessoa, né? Eu não tenho esse objetivo. O que está aqui é exatamente aquilo que os uranianos explicaram e responderam. Nesse livro tem mais de 750 perguntas respondidas sobre N coisas. Então, é isso. Dessa vez ficamos por aqui, tá bom, Aniele? Abração. Bom, primeiramente um olá a todos. Gostaria de parabenizá-lo, Fábio, pelo programa, pelo auxílio e pelo esclarecimento que você tem dado a várias pessoas e a todos os seres que trabalham junto com você, os seres de luz. E eu já havia enviado algumas gravações anteriores, foi apresentado algumas coisas no programa, e eu decidi fazer essa gravação e fazer um resumo e editar algumas gravações que eu tinha feito antes para colocar, para exemplificar o que está acontecendo comigo e com a minha esposa, está acontecendo na nossa vida, as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. Então, primeiramente, teve aqueles eventos durante os vídeos que eu estava assistindo, aqueles sequestros, digamos assim, no plano astral, que acabou passando, ao meu entender, e ao que você disse também do plano físico, não só no astral. Teve alguns eventos posteriores de coisas muito boas que aconteceram, de canalizações de coisas boas, que afastaram um pouco os seres negativos. Teve um evento de cheiro de flores, cheiro do lírio muito forte dentro do apartamento. Teve uma canalização da minha esposa através de psicofonia de uma cigana que veio passar algumas recomendações para mim, que antes tinham alguns seres, digamos assim, do plano astral aqui da Terra, que estavam trabalhando contra ela, que foram afastados, e que agora o problema estava comigo, que seres que não são daqui deste plano da Terra estavam atuando e que ela não tinha capacidade de afastá-los. Mas
na canalização ela disse que minha mente é poderosa e que eu tenho poder para afastá-los, e ela passou uma receitinha de um banho, né, que eu fiz o banho e logo após eu tive uma visão muito boa e as coisas realmente melhoraram. Então, nesse momento eu vou passar a canalização que ela diz aonde que seres estão atuando aqui e o que eu deveria fazer para auxiliar isso e o que ela disse para mim. Bom, então essa é a canalização da minha esposa, né? A cigana falando através dela, passando algumas orientações para auxiliar, né, na positividade aqui dentro e afastar possíveis seres que estejam atuando pro negativo. Então segue parte da gravação. Como a gravação é meio extensa, cerca de 5 minutos, eu vou dar uma resumida aqui nessa gravação. Segue. Porque tu cabeça é tu anjo guardião. Então, quando estares em banho, sempre orando para tu anjo guardião. Orando sempre para tu anjo guardião e aba para ele. Tira tudo ruim e sal grosso. E para tu anjo guardião, me protege e salve. Porque a cabeça é a terceira virrão e tudo que tem de importante. Se tu jogares água em tua cabeça, embaça. Então, é daqui para baixo, porque formas uma capa protetora, uma capa que limpa, uma capa protetora. Sim. Compreendes? Compreendo. Por que estás tendo tanta interferência nesta morada? Porque eu acho que eles não querem Porque que a gente antes desperte. era interferência com a Atica. Agora é interferências muito maiores. Porque eu comecei a Interferências com a Atica, interferências com tu, interferências com a morada. Porque eu comecei a estudar coisas diferentes. Eu comecei a estudar coisas da consciência. E eles não querem que eu estude essas coisas. Te proteja, te proteja, te proteja. Eu comecei a estudar coisas das consciências maiores. Eles não estão querendo que eu estude isso. Eles não querem que a minha consciência Te evolua. banhas com sal grosso e com sálvia. Afasta coisas ruins. Eles vieram que eu percebi da minha consciência, que eu tive consciência plena, me sequestraram 3 vezes. Me aprisionaram numa bolha, interferência grande me segurava e não deixava que eu aprendesse. Talvez não consiga te ajudar-te. A sálvia protege de los espíritos de aqui. Los espíritos de maiores. Não há como. Bom, então aí segue um trecho, né, da canalização que teve, né, a respeito das interferências que estavam acontecendo aqui e ela tentando passar um auxílio para que a gente tente melhorar isso. E daí agora eu vou passar o trecho da próxima gravação, né, que eu fiz, que essa gravação foi feita
na volta de 00:30 de hoje mesmo, dia 27, aonde um ser negativo se aproximou da minha esposa e ela fez, através da psicofonia, essa canalização do ser negativo, praticamente debochando dos trabalhos com a luz que a gente vem executando. Então, eu vou passar a gravação. Segue a gravação da última canalização do ser negativo feita pela minha esposa nesse dia 27 por volta de 00:30. Por quê? Porque você faz, a gente desfaz. Quem são vocês? Você faz, a gente desfaz. Quem são vocês? Você não tem que saber quem é o quê. Não, claro que eu tenho que saber. Você faz, a gente desfaz. Eu Você faz, a gente desfaz. Eu tenho que saber, sim. Você fica nessa empreitada. O que você pensa que você é? Fica aí pesquisando, procurando, querendo saber o quê? O que você está atrás do quê? Você está querendo saber o quê? Eu estou atrás de elevação de consciência, luz. Isso não existe. Claro que existe. Isso não existe. E eu quero saber, quem são vocês? Não somos nada e não existe nada. Claro que existe. Isso é o que é e o que é e o que Foram está. vocês que me sequestraram? Que sequestro. Que sequestro. Foram vocês que me colocaram na bolha? Que bolha. Ah, então descobri. Bolha. Isso não existe. Isso é coisa da sua mente criativa. Mente Sua criativa. Isso não existe. Isso é coisa que você faz, você desfaz. Sua mente criativa, coisa de criancinha. E quando eu vi no astral? Eu vi. Que astral? Não existe astral, não existe nada. Ah, então agora... Coisa é como se fosse um placebo. Ah, então agora vocês estão desconversando. É exatamente o que vocês querem, né? Vocês querem que a gente não acredite em nada. Mas não existe nada. Que é o quê? As pessoas fantasiam, criam e não existe nada. E o todo? Que todo? O todo. Que todo? Não sei nem do que você está falando. Eu estou trabalhando com energias e mexendo com as energias positivas da casa para o todo. E por que vocês estão atrapalhando isso? Por que vocês... Tô ficando enjoada. Por que vocês atrapalham a comunicação com o todo? Por que vocês atrapalham... Tá ficando enjoada agora? Tô ficando enjoada porque eu não sei nem do que você está falando. Por que não sabe o que eu tô falando? Que isso não existe. Isso é criação da sua mente. Ah, então é criação da minha mente fantasiosa. Então, quando eu falei do todo, por que ficou enjoado? Porque isso não existe. Isso é criação da sua mente fantasiosa. Você está criando uma história fantasiosa que as pessoas criam isso, fantasiam isso para querer te incutir uma história fantasiosa que não existe. E o que existe? Existe a realidade, existe isso que a gente vive. Existe o dia a dia. E vocês estão aqui para quê? Vocês quem? Você que tá falando aí, você está aqui para quê? Você falou. Eu sou sua esposa. Sou eu, sua esposa. Não, Não você tá me reconhecendo? não, você não é minha esposa. Meu Deus, você bebeu demais. Agora tá passando mal. Por quê?
vez que eu falo do todo, você passa mal. Bom, então essa foi a segunda canalização que teve ontem, né, desse trecho que eu estou gravando agora, do ser negativo, aonde deu para perceber bem que ele literalmente estava debochando do trabalho de luz que está sendo feito aqui em casa, das pesquisas que eu tenho feito, das pesquisas para elevação da consciência, a aproximação cada vez mais de seres de luz dentro da casa, tanto por minha parte quanto da minha esposa. O interessante ali é que o ser fala, né, a entidade fala que eu bebi demais, e eu tenho bebido uma receitinha que me foi passada também naqueles cliques de consciência que me dão, né? Então eu tenho alguns cristais aonde eu coloco dentro de um copo d'água e acabo, durante o dia eu dou alguns goles naquele copo d'água energizado com esses cristais. E a capacidade, eu acho que interpretativa do ser é tão estranha que ele tenta até colocar que aquilo que eu estou bebendo está me fazendo mal, né? Então não deixa de ser bebendo luz e energias positivas, que é o que os cristais acabam passando. E o interessante é que esse ser veio se comunicar, essa entidade veio se comunicar justamente após eu ter presenteado minha esposa com um pequeno orgonite que eu fiz, né? E deu para perceber que ele se sentiu incomodado com o orgonite e também com as orações que eu tenho feito aqui em casa, com a leitura dos salmos, com o trabalho com cristais, trabalho com flores, e ultimamente tem tido bastante cheiro de flores, cheiro do lírio aqui em casa, de aproximação. A gente percebe, a gente sente felicidade grande quando seres de luz se aproximam, sempre está tendo cheiros agradáveis, e dessa vez deu para perceber que eles estão extremamente incomodados com isso. Assim como você tem falado, Fábio, você falou para mim no vídeo e falou para outras pessoas também, que quando a gente trabalha com a luz, a gente trabalha com a positividade cada vez mais e a gente percebe que tem interferência, eles cada vez mais vão tentar trabalhar o contrário. E aí tem duas provas de duas canalizações, duas psicofonias gravadas, aonde uma entidade positiva, esta cigana, que sempre veio para nos auxiliar, sempre veio para nos ajudar, ela já ajudou muito a minha esposa, está me auxiliando agora também, ela está percebendo a presença desses seres e ela não tem força suficiente para isso. Eu não acabei passando na gravação, aqui na gravação da cigana, da psicofonia da cigana, mas através da minha esposa, sempre, e que ela falou que a minha mente é muito poderosa e eu tenho, né, capacidade para afastar isso. E eu estou trabalhando nisso e eu estou percebendo cada vez mais, nessa última psicofonia que foi a de ontem, hoje à noite, né, hoje de madrugada, por volta de 00:30 que eu acabei de passar, que eles estão incomodados e eles tentam fazer com que a gente desacredite em tudo isso. Mas vamos continuar trabalhando. Eu quero desejar aqui luz, paz, amor a todos, e que os seres de luz estejam com todas as pessoas e que a luz ande aonde nós andarmos. Muito obrigado e bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão... Olá, Davi, tudo bom? Muito interessante o caso que você nos enviou e eu te agradeço pela confiança em mim, confiança no programa, confiança no trabalho que a gente já faz há tanto tempo e parabéns pela sua organização, porque você conseguiu colocar o caso de uma forma sucinta, né?
se estender um pouquinho talvez nas canalizações, né, no fato do trabalho mediúnico da sua esposa, mas para nós aqui do outro lado deu para entender muito bem o que está acontecendo, né? Eu costumo dizer que as pessoas aprendem das mais variadas formas. Algumas pessoas preferem aprender na prática. Eu sou uma delas. Mas com o tempo, também aprendi a aprender de outras formas, né? Hoje eu me prendo muito a detalhes, porque anos atrás, talvez esses detalhes não me dissessem absolutamente nada, coisa que hoje é bem diferente. Então assim, primeiro que a sua esposa, por ser a médium, talvez você seja também, eu não sei, ela está ela está percebendo todo esse movimento aí na sua casa de forma intensa, não é? Então, eu não sei se eu disse isso a outra vez. Chegou a hora de se defender aí dentro dessa casa. Inicialmente, com os pensamentos, eu acho que você vem fazendo isso muito bem, você falou da leitura dos Salmos, vocês estão trabalhando em conjunto para tirar essa energia negativa daí, isso é muito bom. Eu não sei exatamente por que eles estão infernizando, entre aspas, vocês desta forma, mas parece que existe aí realmente um bloqueio para que vocês não subam de patamar, não é? Essa questão mediúnica caseira, ela é interessante, porque se o médium ele é competente e sério naquilo que ele faz, ele consegue não só trabalhar com as energias negativas, como aconteceu aí, mas também com as energias positivas. E eu discordo quando você diz que aquela primeira entidade que veio, ela não tem o poder para segurar essa barra sozinha. Ela tem, porque ela não está aí sozinha, tá? Você pode ter certeza que na sua linha de terra vocês têm um preto velho, vocês têm um índio, né? Vocês têm um Exu, um guardião, na verdade, cuidando dessa parte de terra. Então, é o que eu falo, sempre existe uma equipe trabalhando nessa dimensão terrestre, onde vamos dizer assim, os anjos ou seres mais evoluídos precisam da ajuda desses seres para que eles coloquem a mão na massa, não é? Então, começamos por aí. O depoimento até você me perguntou se esse ser que fala depois, o negativo, se ele pode ser um reptiliano, né? Eu, alguns anos atrás, não falaria isso. Falaria que me parece mais um Exu daqueles bem sem vergonha, sabe? Aqueles bem palhacinho mesmo, que não gosta de nada, que só gosta de bagunçar e vem aí para testar a sua inteligência, né? Tipo, debochando, isso aí não existe, você tá louco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje em dia, eu já diria que ele pode ser sim um lagarto, ou pode ser sim uma entidade que trabalha para um lagarto ou um mago negro, tá? Eu estou muito contente que você nos enviou esse caso, porque milhares, de pessoas no Brasil ou em outras partes do mundo sofrem da mesma forma como vocês estão sofrendo aí na casa de vocês. Então achei legal você ter feito um orgonite, você está procurando as defesas físicas também, e eu vou
e eu vou lhe ensinar um truque, e ensinar você, ensinar um truque não, né? Uma forma de dizer, e ensinar a todos vocês que estão nos ouvindo, que você falou nos cristais, né? Nessas pontas de cristal. E no último livro, Conexão Urano 7, a Shasra, essa uraniana, ela diz claramente que é necessário que você coloque cristais. Então você pega uma ponta dessa, coloca atrás de cada batente da sua porta de entrada. Então você teria 2. E isso cria um campo magnético. Eles criam um campo magnético que diz ao intruso que vem pela porta que ali existe uma pessoa que sabe se defender. É um recado básico. E ele já vai pensar 2 vezes antes de entrar na sua casa. Tá? Ele ou essa horda, né? Esse grupo que vem para atrapalhar. Você pode fazer isso também nas janelas, nas pontas de cada janela. Porque eles também entram pelas janelas. Se eles olharem e não verem nada, não vê os cristais ou orgonites fazendo a defesa, eles vão entrar pela janela. Então assim, alguém aí pode falar, mas Fábio, os caras entram pela parede, vai ficar perguntando se pode entrar. Vocês têm razão. Mas quando se trata de espírito, a conversa é um pouquinho diferente. E dependendo da evolução desse espírito, ele vai entrar ou não vai entrar, tá? Isso é uma coisa. Agora, não adianta fazer esse tipo de coisa se vocês que estão na casa produzem uma energia negativa, isso vai atrair padrões negativos para vocês. Eu acho que não é isso que vocês estão fazendo, e muito pelo contrário, acho que vocês estão lutando com tudo que vocês têm para afastar a negatividade daí, não é? Então, me parece que vocês vão ter que ter muito cuidado com as palavras, observar bem a reação de um, de outro, principalmente a sua esposa que é mediúnica. Às vezes você pode ter uma discussão com ela e não é ela. Ela está ali com sem vergonha atrás dela, jogando um veneninho ali para criar um ambiente desfavorável. Então é importante ter muita observação, tá, Davi? Você sabe, né? Eu tenho a Pedra da Túnia, tenho os orgonites, tenho as pontas, todas elas com raio azul uraniano. Você pode ter certeza que seria uma parada indigesta para eles encarar uma casa defendida pelo raio azul uraniano. Seria muito complicado para eles. Então, você pode ter certeza disso, mas você não precisa adquirir. Eu acho que você está fazendo as coisas de acordo com a sua fé. Então faça. Você não é obrigado a adquirir nada para ter tal resultado. Eu só estou apenas dizendo que seria uma parada indigesta para eles, tá? Quando você fala do todo, esse ser aí, ele não reconhece o todo, né? Ele está tão voltado para a negatividade que ele nem quer saber dessa conversa. Faltou a pergunta sobre Jesus, né? Que aí eu queria ver o que ele ia responder. Mas só no todo, na pergunta do todo, já deu para perceber que boa coisa eles não são. Você pode me perguntar, Fábio, estamos falando de um ser extradimensional, de fora, digamos, representante de uma outra nação, um reptiliano, ou pode ser simplesmente um espírito que se arrasta, né, pelo chão, fazendo coisas e ganhando coisas para isso, né? E eu te diria que não dá para saber.
mas houve uma reação ali que quem está acima dele, e aí eu diria que são os mentores superiores de luz, que deixaram ele falar um pouquinho para vocês terem contato e entenderem de uma forma mais material do que se tratava. Mas a partir do momento que esses seres disseram chega, ele começou a sentir um enjoo muito forte. E era a hora dele parar, porque com certeza ele saiu dali amarrado e foi levado para onde ele tinha que ser levado. Tá certo? Então, eu entendo que vocês estão evoluindo com essa crise. Eu acho que vocês vão descobrir muitas coisas ainda. Peço muito cuidado com a mediunidade em casa. Não que seja proibida, mas sempre façam uma forte oração de proteção para que não exista uma invasão, né? Para que a sua esposa trabalhe de forma correta e que vocês evoluam com tudo isso, não é? Uma hora vai cansar, uma hora esse ataque vai cansar vocês e vai cansar eles. Eles se cansam menos porque eles ficam revezando grupos. Então, a partir do momento que você começar a fazer as defesas materiais, que eu te falei, e as não materiais também, com certeza tudo vai melhorar, como já está melhorando com esses aspectos todos. Eu senti que você queria saber se é um reptiliano. Eu não sei, não posso te dizer. Mas eu posso te dizer que eles gostam dessa negatividade que foi apresentada aí. E essa coisa de deboche, ele falando, isso aí não existe, é coisa da sua cabeça. Isso é típico deles. Eles gostam desse deboche, de fazer uma proposta para você, de repente faz uma proposta. Mas eu não senti esse ser aí com muita luz na cabeça, muita consciência. Me pareceu um cara meio, sei lá, até meio insignificante. Tá bom? Isso aí, Davi. Abração, volto sempre ao PVU. Olá, pessoal do PVU. Eu me chamo Gisele, sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Comecei a acompanhar o seu programa esse mês, depois de assistir a um vídeo do pessoal do canal Vibrando Alto, falando sobre o seu trabalho. Eu cresci crendo em algumas coisas do candomblé, da umbanda e do kardecismo, mas não fazia realmente parte de nada. Há algum tempo me considerava espiritualista independente, mas sentia que precisava muito encontrar algo. Na minha cabeça, cismei que precisava encontrar uma pessoa. Até ouvir alguns de seus PVUs e ver que algo começou a mudar em mim. A sensação de precisar encontrar algo ou alguém passou. Testemunhos dos PVUs me fizeram lembrar de 3 sonhos antigos em que vi naves no céu aqui de casa durante a noite. Lembrei também de outros 2 sonhos em que leões estavam atrás de mim, sempre em cômodos fechados e eu morrendo de medo por não conseguir fugir deles. Essa semana lembro vagamente de sonhar com o cosmos e de acordar em uma outra noite ouvindo alguém falar marrom e quinta dimensão. Nesse mês muitas coisas começaram a perder o sentido para mim. Não sei se posso dizer que estou perdida. Sinto que a vida não é mais a vida. Em um PVU você disse que quem está insatisfeito não é daqui. Eu não devo ser, pois sempre me senti insatisfeita grande parte da minha vida. Acho que os seus livros e o seu curso serão o meu novo caminho. Paz para todos. Até. Oi, Gisele, tudo bom? Bem-vinda aqui ao PVU. Eu fiquei ouvindo atentamente a sua gravação. Ela está um pouquinho baixa, tem uns... acho que é o barulho da praia, não sei. Mas deu para ouvir, deu para entender direitinho. E eu fico feliz que por algum motivo você veio se encontrar com esse trabalho, não é?
Então isso já é um sinal bacana, porque às vezes você está procurando uma pessoa para te explicar alguma coisa, ou um caminho diferenciado, aí você vai numa religião, vai noutra, e não se sente à vontade, mas acha até interessante, e as religiões que você falou são muito interessantes, e eu tive um grande aprendizado nessas religiões, não por ser das religiões, mas por estudar, querer estudar e saber por que as coisas funcionam dessa forma nessas religiões, né? Eu desde garoto sempre fui assim, um curioso pesquisadorzinho, assim, eu ficava me perguntando, mas por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? E eu sou assim até hoje, né? E quando você diz, caramba, eu tô com o trabalho que você encontrou aqui nesse canal, que representa muito do meu trabalho, trabalho de divulgação, né? Você fala, opa, tem a ver comigo? Essa é a tua alma respondendo, a tua essência respondendo, tá? Como sempre digo, todos nós temos uma equipe extrafísica que nos ampara e nos ajuda. Isso é independente da religião que você siga, ou se você não é de nenhuma religião, a equipe vai continuar te amparando e te ajudando. Uma equipe que se reveza, porque ninguém aguenta nós 24 horas por dia, né? Então eles têm que se revezar para fazer a coisa acontecer. E você começa a ouvir, quer dizer, algo te desperta, né? Algo desperta algo em você. E aí você começa a procurar e a estudar. Então você já começou a lembrar de coisas, de sonhos. E isso é importante, porque me parece que você tinha deixado isso guardado numa caixinha, né? Lá dentro de um armário, bem no fundo do armário, não colocando crédito em você, nas suas coisas. E esse é a base do trabalho que eu faço, né? O PVU, o DNA desse programa é exatamente isso. É fazer vocês se sentirem bem com as coisas que vocês pensam, com as coisas que vocês sonham, com as coisas que vocês vivenciam nesta e em outras dimensões. Ao contrário da grande maioria das famílias, ao contrário da grande maioria da sociedade, né? Aqui você pode ser você. Então, é claro que ser você tem um preço, né? Eu pago um preço muito alto para ser eu, para expor as minhas ideias, para aparecer, para falar o que eu acho. Eu não leio nada aqui. Quando eu vou pegar para ler, eu mostro o livro e leio com vocês. Então, sem medo de errar, não é? Então eu fico feliz que você esteve aqui no PVU, está aqui no PVU agora, e tenho certeza que se o nosso trabalho te engrandecer de alguma forma, te libertar dessas amarras que todos nós temos, né? E que você vem querendo buscar inovações, com certeza esse é o lugar. Não somos donos das verdades absolutas, né? Eu digo isso porque sempre falo em equipe. Eu só trabalho com aquilo que eu aprendi, não no que eu li ou me falaram. Então é muito com o que eu aprendi com eles e com outros, e com o que eu vivencio no dia a dia. São experiências incríveis. Quem passou pelo menos 24 horas colado em mim sabe de muita coisa que acontece. Tá bom? Então é isso aí. Bem-vinda, volte sempre ao PVU.
Muito bem, pessoal, chegamos a mais um final do programa Voz do Universo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fizemos aqui várias questões, respondemos a vários questionamentos interessantes. Eu espero que, dentro dos meus conhecimentos, eu possa ter chegado até uma satisfatória resposta para vocês, tá? Eu não sou o dono da verdade, não sei tudo, mas eu sou um bom aluno e estudo muito o que os meus amigos uranianos e os meus amigos extradimensionais me ensinam. Aproveitando, eu tenho visto muita coisa de gente que começou a estudar e já está fazendo vídeo querendo ensinar. Nada contra você divulgar o seu trabalho, mas eu percebo que é necessário um pouquinho mais de massa crítica para avaliar essas pessoas, porque elas estão pulando do pré-primário para a faculdade e estão querendo dar aula para vocês. Então observem bem quem é que anda fazendo isso, quem é que anda deixando você cada vez mais pisando em ovos, porque não consegue se fechar numa informação e se aprofundar naquilo para que a coisa aconteça, e depois vocês me contam, tá bom? Prometo não contar para ninguém. Tá? Um abração para todo mundo. Tchau. Programa Vozes do Universo. Vozes do